Inimigos de Deus, mas agora amigos de Deus. Eu quero discorrer este assunto com cada um de vocês, né? Mas antes de dar continuidade, eu já queria agradecer a cada um de vocês que estão contribuindo com esse canal. Contribuindo no sentido de se inscrever no canal. Vocês que já são inscritos no canal. Eu quero agradecer, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração. Vocês que são inscritos. Vocês que têm contribuído. Vocês que têm dado o joinha, né, o like. Que isso ajuda o canal a crescer. E aproveitando também, eu quero pedir para você, meu amigo, meu irmão, minha amiga, você que não é inscrito no canal, se inscreva e dê um joinha. Por que eu estou insistindo com isso? Porque o objetivo desse canal, a gente olha já pelo nome, né? Amor pelas Escrituras. O objetivo desse canal é ajudar as pessoas. Ajudar irmãos que se entristeceram com o sistema religioso. Ajudar pessoas que se afastaram de Cristo. Pelas confusões, né, que a gente tem visto hoje. Estão fazendo, eu não sei, nem tenho nem palavras para dizer, né? Com o Evangelho de Cristo. O que estão fazendo com o Evangelho de Cristo? E com isso, muitas pessoas se feriram. Muitas pessoas se magoaram. Então isso eu peço, vamos contribuir com esse canal, né? Compartilhe para que as mensagens, né, desse canal possam chegar a outras vidas, pessoas que estão sofrendo, desesperadas aí e às vezes perdendo até a salvação. Então contribua na obra do Senhor. Você dando o seu joinha, você se inscrevendo, você está contribuindo na obra de Deus. E o nosso objetivo inicial, porque é um canal novo, temos poucos inscritos. Mas o nosso objetivo agora, inicial, é de atingir pelo menos 1000 inscritos. E eu tenho que contar com a ajuda de vocês. Amém? Eu posso contar com vocês? Ajuda esse canal, que você vai estar fazendo a obra de Deus, ajudando na obra de Deus, e almas que estão perecendo, precisando de uma palavra, né, de conforto, para trazê-los novamente para Cristo. E outros ainda, irmãos, eu sei que existem irmãos piedosos, né? Mas ainda estão no engano, precisando de uma palavra de despertamento. Amém? Posso contar com vocês? Obrigado. Eu falei que outrora nós éramos inimigos de Deus. E passamos a ser amigos de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 10, fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas nós fomos reconciliados a Deus através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas como que nós éramos inimigos de Deus? Lá em Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, Paulo deixa bem claro, né? Eu vou ler só 3 versículos aqui, para não prolongar muito o vídeo. No verso 12 de Romanos, capítulo 3, diz assim, ó: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há, no verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. O verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Então a gente entende que para Deus, antes da cruz, o mundo estava condenado. Sabemos que
havia uma eleição. Lá em Romanos, no capítulo 8, do verso 29 a seguir, fala dos eleitos, que era o povo de Israel. Mas antes da cruz, o que a gente entende que essa eleição, a promessa que Deus tinha feito, né, de salvar Israel, né, tinha cessado, por causa do pecado que superabundou. Aí Cristo veio para mudar essa realidade da humanidade. E morre por nós na cruz do Calvário, nos reconciliando a Deus, nos fazendo amigos de Deus. Então, mediante esta palavra, eu quero dizer para vocês que eu não creio muito nessa onda que dizem por aí que Deus chamou uns para a salvação e outros para a condenação. Né? Que fomos predestinados uns para a salvação e outros para a condenação. É como se Deus estivesse falando assim: Joãozinho, você vai ser condenado. Pedrinho, você vai ser salvo. Eu não vejo Deus fazendo isso. Porque à luz da Bíblia, o que nós acabamos de falar agora, que o mundo todo estava condenado. Então, se eu for crer na predestinação, então a predestinação da condenação, porque todos estavam condenados diante de Deus. E Cristo veio fazer o que? Veio reconciliar. Nos colocar de novo diante dos braços do Pai, diante do seio do Pai. Aleluia! Quando a gente entende isso, queridos, a gente para de sofrer. A gente para de caminhar por aí. A gente para de ir atrás de ventos de doutrinas. A gente para de ser enganados. Na Bíblia fala de um mistério, aleluia, que estava oculto. E Pedro fala numa das suas cartas que até os anjos, né, desejaram entender e não entendiam. E que mistério que era esse? Lá em Efésios 3:9, nós vamos entender para a gente chegar no ápice aqui desse vídeo, tá? Em Efésios 3:9, que diz assim, ó: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, um mistério oculto que estava onde? Em Deus. Só Deus sabia desse mistério. Daquilo que estava oculto. Ele estava ocultado em Deus. Lá em Colossenses 1:26, a gente vai entendendo com mais precisão. Que diz assim, ó. 26 e 27, tá? De Colossenses 1. Que diz assim, ó: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Quer dizer, foi manifestos, né, a nós, ao quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que era nós. Hoje nós não somos mais gentios, somos igreja. Mas outrora, antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos chamados de gentios. Que é Cristo em vós. Eu vou ler de novo aqui, que eu dei uma embananada aqui, ó. Ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Que é o mistério? Cristo em nós. Cristo em vós. Esperança da glória. A quem... É só isso aqui, só esse versículo, 26 e 27, dá para nós entender. Então esse mistério que estava oculto, o que era o mistério? Era Cristo em nós. E nós entendemos o que com isso? Que esse mistério é a igreja.
igreja não é Cristo em nós? Se eu vou ter vai ter uma playlist aí, depois você vai acompanhar os vídeos na ordem da playlist, eu vou falar algumas coisas disso com mais detalhe, tá bom? Aí você vai entendendo com mais facilidade, tá bom? Então, queridos, esse mistério é a igreja. Uma igreja que eu falo não é as quatro paredes, não é denominação, não é instituição religiosa, mas o corpo de Cristo, aquele que está em Cristo. Aquele que clama, aquele que pede socorro, aquele que invoca o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será atendido. Então, se nós somos esse mistério, a igreja é esse mistério, não tem mais mistério, queridos. O mistério é a igreja que estava oculto e agora não tem mais. Não tem mais mistério. Você está entendendo? É fácil de entender. Eu estou trazendo aqui só um subsídio, tá? É só uma ajuda. Então você que já gosta de Bíblia, facilitar mais agora daqui para frente para você entender. Então, em Cristo, a igreja, ela foi o quê? Predestinada. Mas a igreja, Cristo em nós, que foi predestinado antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então não é o predestinado aqui, não é mais o Pedrinho, o Joãozinho, o Jonatas, que é o meu nome, Jonatas. Não sou predestinado. O que é predestinado é a igreja. Se eu estiver na igreja, se eu estiver no corpo, aí sim eu sou predestinado. Se eu sair do corpo, eu perco a minha salvação. Então a salvação está no corpo. A salvação está Cristo em nós. Aí somos salvos. Aí somos predestinados. Às vezes as pessoas pegam texto lá de Romanos, né? Capítulo 8, do verso 29 a seguir, que fala da predestinação da eleição, mas ali Paulo está falando dos povos, dos judeus, de Israel. Então nós, outrora, éramos gentil, mas agora para Cristo não existe mais gentil e nem judeu, não há grego, não há judeu, não há livre, né? Não há escravo, não há cita, não há homem, não há mulher, não há macho nem fêmea. Então todos nós, quando nós estamos em Cristo, nós se tornamos o quê? Um em Cristo. A unidade em Cristo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Lá em Efésios 4, você vai achar esse texto. Se não me engano, acho que é verso 8. Então, não há mais condenação para o cristão em Cristo Jesus. Condenação para quem não estava, para quem não está em Cristo. Condenação para o mundo que outrora estava já condenado. Que outrora se tornou inimigo de Deus. Mas agora em Cristo nós fomos reconciliados. Então agora você não precisa fazer mais nada, queridos. Você não precisa fazer mais sacrifício, que Cristo fez por nós. Você não precisa pagar mais preço, como a gente ouve aí. Irmão, tem que pagar preço. Você não precisa pagar mais preço. Cristo pagou por nós. Porque se eu tentar pagar o preço, eu estou querendo alcançar a minha salvação pelas minhas obras. Não se paga mais preço, Cristo pagou por nós. E Jesus fala, lá em João, ele fala com Nicodemos, ele fala com a mulher lá de Samaria, a samaritana. Jesus, ele se declara como fonte da água viva. Lá em João 7, no verso 38, que diz assim, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do teu ventre.
O que Jesus está dizendo? Ei, rios de água viva. Rio, lá em Apocalipse, também no finalzinho, no capítulo 20, fala, né, do rio das águas vivas, de águas vivas. Se você jorra essa água, o que mais você precisa? Fala para mim. O que mais você precisa? Mais de nada. Você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Não tudo que você quer, mas tudo que você precisa, Jesus garante. Tudo que você precisa, Ele te dá. O que mais nós precisamos é a nossa salvação. Ei, tá desanimado? Volta para Cristo, não volta para o sistema religioso, não. Desanimou? Volta para Cristo e ligeiro, vem para Jesus. Clama aí onde você está, entra no teu quarto, fecha a porta e clama, e pede a misericórdia de Deus, que Ele vai te atender, querido. Há tempo ainda, há tempo. Você não é mais inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Que maravilha. Em Apocalipse 7:17 diz, ó, que o Cordeiro nos guiará para a fonte da água da vida. Amém? Fica com essa palavra. Se você está desanimado, volta para Cristo. Se você não está entendendo ainda, volta para Cristo, fique em Cristo, que Ele vai te esclarecer. Sai do sistema. Sai da religiosidade, que isso não te leva a Cristo. É só essa palavra que nos traz vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.